Jericó, a qual ficava mendigando ao caminho. A palavra de Deus diz assim, a partir do capítulo 10, do versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Temeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreenderam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e o chamaram o cego. E dizendo ele: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando, e disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha a vista restaurada. E Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. O cego de Jericó estava no caminho mendigando, até que ele ouviu falar que Jesus por ali passava. O que eu aprendo com esta passagem, que às vezes a insistência chega a um objetivo em nossas vidas. Aquele cego já passava muitos anos ali no caminho mendigando, sem ter uma esperança. Mas uma atitude daquele cego mudou completamente a sua vida. Ele insistiu em querer um milagre. A passagem a qual eu acabei de ler para vocês diz que havia uma grande multidão seguindo a Jesus de Nazaré. E aquele cego, para ele, até que poderia ser impossível chegar até Jesus, mas ele colocou uma determinação no seu coração. Quem sabe ele disse: se eu clamar, quem sabe ele pode me ouvir. E eu quero falar para você, quem sabe muitas vezes na sua vida você tem clamado a Deus e você não tem ouvido uma resposta. Eu quero te falar, insista, não desista, continue clamando, continue pedindo, porque aquele que bate, a porta se abrirá. Continue clamando, continue insistindo como aquele cego. E cada vez que ele clamava, ele aumentava o tom da sua voz, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele cego, com a sua insistência em querer ser curado, ele não desistiu. E a Bíblia nos relata que até aquela multidão que caminhava, que seguiu a Jesus, o repreendiam, dizendo: cala-te, pois ele não vai te ouvir. E cada vez que ele ouvia isso, ele mais aumentava a sua voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Quem sabe hoje na sua vida está faltando um pouco dessa insistência. Falta um pouco mais, você clamar um pouco mais alto, para você poder chamar a atenção de Deus na sua vida. Clame, dobre o seu joelho, peça a Deus, humilha-te perante o Senhor, clame. Não sei qual é a tua dificuldade, o teu problema. Eu não sei se você tem alguma doença, ou se você está falido financeiramente, ou se a sua família acabou. Clame a Deus. Clame a Deus. O Senhor falou que um coração contrito, Deus jamais o desprezará. Basta você insistir mais um pouco, como este cego de Jericó, que ele não desistiu, ele colocou em seu coração esta convicção: se eu clamar ao Mestre, ele me ouvirá. E no meio daquela multidão, seria impossível para o olho do homem o Mestre ouvir, mas ele é Deus, Jesus é Deus, e ele ouviu o clamor daquele cego. E aquele cego, de muita alegria, quando chegaram a ele dizendo: o Mestre te ouviu. E aquele cego rapidamente jogou a sua capa ao chão, se levantou e correu ao encontro do seu milagre. E esse milagre, ele tem nome, e se chama Jesus de Nazaré. Ele é o milagre das nossas vidas. E quando aquele cego chegou, Jesus disse: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu possa voltar a ver. Jesus logo abençoou aquele cego com um milagre e deu uma das maiores bênçãos que cada ser humano pode receber: a salvação. Ele disse: vai, porque a tua fé, a tua insistência, o teu clamor fez você chegar até a salvação. Que Jesus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Não desista, insista, porque Jesus de Nazaré está pronto a te ouvir e te abençoar, seja qual seja o seu problema. Que você possa ficar com esta palavra em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês, no nome poderoso de Jesus.